De volta com o nosso Você Bonita para falar de um assunto extremamente sério e que, claro, que todo mundo já entendeu que as coisas, no momento difícil que a gente está vivendo e que o pós desse momento, né, que a gente não sabe exatamente se teremos pós ou quando será um pós, a gente já vem notando problemas graves, problemas mentais graves e problemas que certamente vão trazer problemas para a sociedade como um todo, né? Então a gente escolheu falarmos hoje das doenças mentais mais frequentes do século, mas é claro que a gente vai falar da pandemia. Convidamos o psiquiatra Dr. Luiz Scocca, bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Carol. Doutor, eu queria só fazer uma breve introdução, seguindo que a gente tem aqui várias doenças e um passo a passo. Tem uma coisa dentro dessa questão desses problemas que vão surgir pós-pandemia, que já estão surgindo, ligados, então, às doenças mentais, às pessoas mais vulneráveis, às pessoas mais sensíveis, às pessoas que vão, sim, apresentar problemas graves e que isso vai impactar diretamente na sociedade, no modo como todo mundo age, porque são pessoas que não vão conseguir trabalhar, porque são pessoas que vão trazer preocupações para as famílias que estão envolvidas, para os amigos que estão envolvidos. E tem uma preocupação que ninguém comenta, ninguém fala sobre isso, e é uma coisa que me incomoda. Porque, assim como outras doenças, e que vão precisar de muito tratamento, há também uma preocupação, também com o gasto público de tudo isso a longo prazo, curto, longo prazo, que é uma coisa que nós precisamos pensar, né? Não só nas outras doenças metabólicas. Então, queria fazer só essa introdução e queria te ouvir. Bem-vindo. Sim, muito obrigado, Carol. Realmente, nós estamos às vésperas, na verdade, esse aumento de doenças psiquiátricas já está acontecendo. Nós já estamos atendendo em nossos consultórios todos os problemas que esperamos que aumentará muito depois da pandemia, mas já estamos atendendo bastante deles, né? Bastante mesmo. O transtorno do estresse pós-traumático talvez seja o mais óbvio de todos, né? Porque quando passar, ele é um transtorno de ansiedade e quando passar, ele vai ser bastante prevalente. Então, gente, não é brincadeira. Isso não é brincadeira, e é responsabilidade de todos tentarmos ajudar, né, com muitas informações para a gente saber como fazer isso de uma forma que a gente consiga, sim, diminuir esse impacto, né, para a sociedade como um todo, inclusive para as relações de trabalho e uma série de outras coisas, que é um prejuízo enorme. Vamos colocar a primeira na tela, que também muito comum, e bem antes de pandemia, a gente já tinha aí toda uma questão das queixas das pessoas que têm depressão. Depressão é doença, né, doutor? Precisa de tratamento. É incrível que ainda tenha gente que não acredita, né? Depressão é uma doença muito grave, que tem uma incidência muito grande e provavelmente é a maior, nós sabemos, na verdade, que é a maior causadora de suicídio. Uau! Né, que é provavelmente o mais grave de todos os problemas psiquiátricos, né? É tudo que nós não queremos. O aumento de suicídio é um grande receio que temos pelo aumento da depressão. A depressão é um transtorno mental que consiste basicamente de dois grandes sintomas pilares, que é o humor depressivo, que consiste em tristeza, irritabilidade e solidão, e também a anedonia, que é a perda do prazer de fazer as coisas que você gostava de fazer. Mas além disso, tem grandes outros problemas, né? Acompanha problemas de insônia, podem acompanhar outros problemas ansiosos. A pessoa não quer sair muitas vezes de casa. Justamente. E como a gente consegue hoje oferecer algum tipo de ajuda quando a gente nota que essas queixas e esses acontecimentos estão frequentes? Pois é.
o isolamento social ele é muito importante para prevenir a pandemia, né? E, infelizmente, o isolamento social também é uma das principais causas de depressão. É um gatilho. Exatamente, é um grande gatilho. A gente realmente, quando aconselhava, né, antes da pandemia, a gente aconselhava bastante que as pessoas não se isolassem. Essa orientação ainda vale, né? Só que de maneira diferente. Nós temos tentado mitigar o problema através de algumas estratégias. Nós recomendamos que as pessoas se comuniquem bastante, que por via remota, é claro, mas que eventualmente seja possível formar pequenas bolhas, né, pequenos grupos familiares, de amigos. Inclusive as crianças e adolescentes sofrem muito, então se eles puderem formar esses grupos, que são pessoas que se comprometem, que têm pais responsáveis, justamente para saber do que está acontecendo com eles, e se é possível que eles se encontrem, que mantenham todas as regras, né, que a OMS recomenda, o uso de máscara, a distância, regras de higiene, mas que possam ter um contato perfeito para conseguir segurar um pouquinho esse sintoma tão grave que é a depressão, né, esse transtorno depressivo. Eu vou colocar a próxima na tela e a gente tem que pensar nisso mesmo, porque essa parcela da população, jovens, né, adolescentes aí nessa faixa, estão sofrendo muito. Chamamos aí ansiedade. Já não estava fácil. Não estava. Aí agora, né? Nós já éramos o povo mais ansioso do planeta. Pois é. Né? Nós já tínhamos esse título da Organização Mundial de Saúde. Jura? Já tínhamos desde 2017. Não sabia. Sim, fomos consagrados, né? 9,3% ou 9,7% dos brasileiros têm ansiedade. Isso todos, contando todos, né? Desde Caramba. a senhorinha do Maranhão até o executivo aqui de São Paulo estressado. Mas a ansiedade é realmente um dos problemas que mais tem crescido com a pandemia. Existem vários tipos de ansiedade, eu até tinha citado o transtorno do estresse pós-traumático, e que vamos lidar bastante com ele. Mas temos o transtorno de ansiedade generalizado, que é aquela sensação de tensão o dia todo com a mão molhada, muita preocupação com o futuro, muito medo inespecífico. Nós temos a síndrome do pânico, o transtorno do pânico, que nós particularmente iríamos falar um pouquinho mais sobre ele, porque ele consiste em, do nada, a pessoa de repente tem o que nós chamamos de ataque de pânico. É terrível. Ataque de pânico é um ataque de ansiedade. Então, dispara o coração, falta ar. Quem já teve sabe, né? Tem medo de que vai morrer, tem medo de que vai enlouquecer, tem tremores, tem formigamento das mãos. Quem tem a primeira vez acha uma coisa tão estranha que só resta mesmo correr para o pronto-socorro. Aí, posteriormente, para virar síndrome do pânico, a pessoa começa a ficar preocupada de ter novas crises e começa a evitar situações que podem desencadear essas crises. Olha isso. Né? Esses são alguns dos transtornos de ansiedade. E no final, no fundo, né, doutor, tem situações que a própria pessoa que já sentiu a síndrome do pânico e que tem de vez em quando as crises, ela também não sabe aonde ela vai estar fazendo o que no momento aquilo vai acontecer. Eu já presenciei com uma amiga e é muito difícil, porque não importa o que a gente diga. É como se a pessoa
não escutasse Não escuta. e não entendesse e não se tornasse lógico, a situação está tudo bem, e por mais que você diga, olhe, está tudo bem, a pessoa não consegue entender que está tudo bem, né? Ela É uma não coisa, consegue. nossa, e por isso que a gente tem que ter muita empatia, né? Muita empatia. A forma como a gente vai lidar para cuidar também das pessoas que tiverem. Infelizmente ainda tem muito esse estigma, né? A psiquiatria, essa coisa de que isso é besteira, isso não está te acontecendo, pensa em outra coisa, não é simplesmente assim. Não pode. Né? É um transtorno bem grave. Vamos pro próximo, olha lá, daqui a pouquinho tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Transtorno bipolar. Pois é, o transtorno bipolar é um transtorno do humor também, um transtorno mental, mas é um transtorno do humor onde existem... nós hoje em dia, inclusive, quando chega uma pessoa deprimida, a gente falou de depressão, né? Quando chega uma pessoa deprimida, a primeira pergunta que a gente faz é: isto é uma depressão uni ou bipolar? Tá ali, unipolar ou bipolar? Porque no transtorno bipolar nós intercalamos períodos de depressão com períodos de euforia. Tá. A depressão nós já descrevemos, a euforia, momentos em que a pessoa sente que tem todo o poder, a autoestima vai lá para cima e ela acaba se enfiando em projetos que dão totalmente errado, gastam muito mais dinheiro do que podem, se sentem super. A autoestima vai muito além do que deveria. Entendi. Né? E, tem uma euforia num determinado momento e que depois aquilo é derrubado. É derrubado porque era falso. Na verdade, ela estava se sentindo muito além pico do que ela podia. Entendi. Muito além do que ela podia. Isso é o que Esse caracteriza. é um dos subtipos, esse é Tá. o subtipo 1. Tem outros mais complicados, mas eu acho que para citar hoje aqui é suficiente. Tá aí. Tem mais na tela. Transtornos alimentares. Pois é, nós Nossa, temos... há vários transtornos alimentares também. Os 3 mais famosos são a anorexia nervosa, a bulimia e a compulsão alimentar. A anorexia nervosa, a pessoa busca emagrecer, né? Então o índice de massa corpórea é muito utilizado, né? Então uma pessoa abaixo de 14,5% do índice de massa corpórea dela está considerada em quadro de anorexia. Ela sempre tem uma enorme preocupação com a autoimagem, ela sempre se vê muito mais obesa do que realmente está. É uma distorção mesmo. É uma distorção da autoimagem que ela realmente tem. Muitas vezes ela está tão emagrecida que ela tem até amenorreia. Ela é mais comum, acontece com homens, mas ela é mais comum em mulheres. Vou aproveitar para colocar já a perguntinha, doutor, e você vai citando as outras Pois também. não. Vamos colocar na tela. Cris, obrigada, um beijo para você. O que fazer quando não temos com quem falar? Puxa vida. Manda um áudio lá para mim no direct, que eu respondo todo mundo. Eu recebo vários, viu, doutor? Eu acredito, viu, Carol? Das pessoas. E que bom que você pode ter essa linha de comunicação, porque nós temos que procurar nos comunicar. Seja com a divindade que você acredita, né, com Deus, seja mas seja principalmente com pessoas, né? Nós precisamos muito, nós somos seres sociais e isso tem sido o pior de todos os casos. Insistam em procurar seus amigos, seus parentes, seus antigos amigos, porque não tem como ficar sem falar com ninguém. Conversar. Não tem, não. Minha diretora falou, façamos novos amigos, né? Exatamente, é uma ótima ideia. Sempre dá tempo. Dá tempo de mais uma também, né? Na tela. Kátia, um beijo, obrigada. Como agir no momento de crise de ansiedade de uma pessoa que está próxima? Sim, você pode ajudar muito a pessoa que está tendo a crise de ansiedade.
Primeiro porque você vai acreditar nela, né? Isso é uma coisa que já é fundamental. E se ela confia em você, ela vai se sentir mais segura. Seja para procurar ajuda, principalmente se for o primeiro caso, seja para tentar acalmá-la. Como a Carol aqui disse, já às vezes a pessoa nem consegue, infelizmente, ouvir o que a pessoa está dizendo. Olha, está tudo bem, não está acontecendo nada. Às vezes a gente não diminui o sofrimento do outro, mas o outro sabe que a gente está ali. Isso, né? Isso faz toda a diferença, nem que seja para levar para algum lugar, nem que seja para ir conversando. Às vezes, no meio da conversa, a pessoa já vai se acalmando, porque um ataque de pânico, por exemplo, ele dura minutos, 3 minutos, 5 minutos, até 10. Esse tempo passa e a pessoa fica mais calma. Tá aí. Dá tempo de mais perguntinhas na tela. Lu, um beijo, obrigada. A ansiedade pode causar a perda total de apetite? Ela pode causar tanto a perda total como um aumento de apetite. Então, elas estão muito realmente relacionadas, porque ela tem muito a ver com serotonina, que é uma substância cerebral muito importante, acho que todo mundo hoje em dia já ouviu falar, e a serotonina controla tanto a ansiedade como o apetite, além de outras coisas, memória, humor, libido e tantas outras coisas. Tá aí. Tem depoimento, Gláucia? Olha lá, vamos ver quem escreveu pra gente. Leda, um beijo, obrigada. Eu não consigo falar com ninguém. Tenho, então, dificuldade de me abrir. Esse é um dos transtornos de ansiedade que nós falamos. Eu não sei se ela se refere exatamente a isso, né? Porque às vezes a pessoa é simplesmente fechada, né? O trabalho de terapia é um trabalho que ajuda muito a pessoa a se abrir, mas eu diria que você pode sofrer de um problema de transtorno de ansiedade interpessoal, né? Que é a fobia social, né? O transtorno fóbico social. E isso acaba inibindo. E muitas vezes isso acaba inibindo a pessoa de conversar. Procure ajuda de um profissional competente. Precisa, né, doutor? Precisa. Obrigada, viu? Gente, obrigado. É importante que a gente tente fazer a nossa parte, né? E que, infelizmente, é um problema que já está instalado e que só vai aumentar. Precisamos de muita empatia e resiliência para conseguir ajudar as pessoas. No site do doutor, então, Luiz Escoca, o final, Escoca, tem 2 C juntos, tá? Você encontra mais.com.br. Luiz com Z, Escoca, tudo junto.com.br. Você tem mais informações. Doutor, muito obrigada, viu? Muito e até obrigado, a próxima. cara.